Gravando, beleza? Vou colocar aqui. Bom, gente, bom dia a todos. Estamos aqui, né, para mais um momento síncrono. E quero, antes de começar a falar sobre nossas questões da semana, né, do tópico de ensino, vou fazer uma revisão também de um tópico anterior, que eu achei alguns problemas na resolução das questões. Então, assim, mas eu quero dizer para vocês, tá? Chamar a atenção novamente. Vou até apresentar a tela aqui para mostrar, porque nossa atividade da resenha, deixa eu ir lá para o início, vou mostrar aqui a tela da turma de vocês no Siga, só para destacar, que uma aluna me disse que o pessoal está perguntando onde encontrar o PDF do livro, né? O PDF do livro, que eu já falei algumas vezes, ele está aqui, ó, tá? Na semana 2, nos arquivos da semana 2, que eu disponibilizei desde o início dos nossos encontros, né? Desde o início do trimestre. Então, o PDF do livro está aqui, ó, na semana 2, bem colocadinho aqui. Então, é só baixar, tá? Esse PDF. E repetindo, se alguém tiver dificuldade, né, questão financeira mesmo, a gente sabe que está difícil para todo mundo, tiver dificuldade para fazer a impressão, quer ler o livro impresso, né, mas tem dificuldade para fazer essa impressão por questões financeiras mesmo, pode me mandar um privado que eu faço a impressão e deixo lá no IF, tá? Tá meio em cima da hora, né? Porque o prazo de vocês é até sexta-feira, né? Mas tá aqui, ó, na semana 2, tá bom? Tá aqui desde muito tempo. Tá certo? Bom, então, bora lá. Compartilhem a notícia, né? Porque vocês são 28, né? Nós temos sempre aqui um número pequeno, né? Menos da metade da turma no momento síncrono, mas, por favor, aí compartilhem essa questão, tá bom? Eu já recebi, ontem eu corrigi duas, que eu já tinha recebido, duas resenhas, eu vi que o Caio mandou também, né, então eu provavelmente vou corrigir hoje, eu estou corrigindo, à medida que vai mandando, eu já estou corrigindo para adiantar o meu lado também, tá? Antes também, uma coisa prática que eu quero resolver com vocês é o seguinte, na semana que vem, na quarta-feira, eu não vou poder fazer o momento síncrono com vocês na quarta, porque eu preciso ir a Juiz de Fora, porque o meu marido vai fazer um exame lá, e eu preciso ir com ele. Precisa ir um acompanhante, eu preciso ir dirigindo para ele também. Então, eu, né, proponho para vocês, eu sei que acho que vocês não têm horário vago, né? Mas, assim, eu proponho para vocês que a gente possa fazer na quinta ou na sexta, 10 horas. O que vocês acham? Qual dia é melhor para vocês? De 10 às 11. Seria um terceiro horário, né? Na sexta, eu acho que a gente não tem aula, né? Mas o meu problema é porque eu tenho aula de 8 às 10 na sexta. Quinta e sexta, na verdade, eu tenho aula de 8 às 10. Então, teria que ser de 10 às 11, o terceiro horário. Ou na terça também, tanto faz. Na sexta? Vocês não têm aula qual horário na sexta? Só uma semana Eu que acho que a tem gente não tem aula. Ah, tá. É porque é de 15 em 15 dias, né? Então tá, gente. Eu vou deixar marcado, então, para sexta-feira, tá? De 10 às 11. Tá bom?
quem puder participar, aí a gente faz o momento síncrono da semana que vem, nas sextas, às 10 horas. Beleza? Combinado? Responde combinado. Combinado. Tá? Ok. Então, vamos lá. Beleza, gente. Beleza, obrigada. Bom, a gente vai conversar um pouquinho, né? Eu vou mostrar para vocês aqui o tópico de ensino dessa semana foi sobre interjeição, né? A gente está, como eu disse para vocês, a gente vai finalizar os estudos, né, das classes gramaticais, algumas classes gramaticais que vocês viram no ano passado, então até mesmo a atividade que eu selecionei para essa semana relacionada à interjeição, em algumas questões lá, você precisa ativar alguns conhecimentos que você já tem a respeito das outras classes gramaticais que vocês já estudaram, né? Substantivo, adjetivo e tudo mais. Pronome. Mas, né, como eu já disse anteriormente, os estudos das classes gramaticais, né, eles estão relacionados a questões semânticas, a questões de significado, de efeitos de sentido que essas palavras produzem no texto, né? As relações sintáticas também, ou seja, o que é a sintaxe na nossa língua? É essa relação entre as palavras para formar frases, né? Para formar orações, a relação entre as orações que formam períodos, né? A relação entre os períodos que formam parágrafos, e a relação entre os parágrafos que formam o texto. Isso tudo está relacionado à questão sintática, a questões semânticas, a questões, né, que tem a ver com a sintaxe também, que são questões de coesão textual, ou seja, né, tudo no texto tem que estar muito bem relacionado, muito bem casado, não é? Então, a questão da pontuação é muito importante. Então, nessa correção que eu estou fazendo das resenhas, eu estou, né, colocando muito isso para vocês, a questão da pontuação, né, a importância de você observar, né, a hora que você precisa colocar uma vírgula ou um ponto para relacionar as informações. Então, tudo isso tem a ver com todos esses estudos das classes gramaticais, no final das contas, tem a ver também com a nossa produção textual, né, com a maneira como a gente redige um texto e a maneira como a gente interpreta um texto. Então, a interjeição, quando vocês já estudaram classes gramaticais lá no ensino fundamental, né, vocês têm aí mentalizado esse conceito, né, de cada classe. Eu sei o que é um substantivo, eu sei o que é um adjetivo, eu sei o que é um verbo, eu sei o que é uma interjeição. Parece uma palavrinha, né, fácil, a questão da interjeição, que é uma palavra que está relacionada a essa expressão de emoção, de sensação, de estado de espírito. Mas no texto, né, ela pode provocar variados efeitos de sentido, não é? A gente encontra muito as interjeições em músicas, né? Músicas mais populares, por exemplo, funk, o rap. A gente encontra muita interjeição nos quadrinhos, nas tirinhas, né? E são textos que são muito analisados, né? Que são trazidos para essas questões de interpretação, eles são muito analisados. Então, a gente precisa estar atento a essa questão, né? Gramatical do uso dessas palavras nesses textos, os efeitos de sentido que eles produzem. Então, a interjeição é uma dessas palavras, e ela é conhecida, né, como uma palavra-frase, porque você pode ter uma frase formada por uma interjeição. Se eu tenho, né, se eu quero expressar uma admiração ou um espanto, vai depender. Por exemplo, se eu tenho nossa, né? Nossa! Eu posso estar expressando, dependendo da prosódia, o que é a prosódia? A maneira como eu pronuncio, né? Dependendo da prosódia, pode significar alguma coisa, ou outra. Nossa! Né? Uma admiração, um espanto.
Agora, né, se eu coloco, nossa, né, se eu falo, nossa, a expressão também do rosto pode significar, pode ter um efeito de sentido de desespero. A mesma palavra, né, a mesma estrutura gramatical com efeito de sentido diferente. Depende do quê? Depende do contexto, né? Então, é uma palavra-frase, porque é uma palavra que vai formar uma frase. Frase é algo, né? É um discurso que tem um sentido completo, né? Quando vocês já estudaram lá atrás, né? Nem toda frase é uma oração, mas toda oração é uma frase, né? Porque a oração é uma frase com verbo. Então, assim, uma frase sem verbo, formada por uma interjeição, mas é uma frase, tá? Na nossa língua. Então, existem vários tipos, né? Várias classificações, mas essa classificação, como diz aqui, ela não é rigorosa, né? Ela vai depender, como eu disse anteriormente, do contexto de uso daquela palavra frase, não é? E geralmente vem acompanhada, a interjeição, ela vem acompanhada do sinal de pontuação, né, que é a exclamação. Pode estar acompanhada também da interrogação, depende, como eu disse para vocês, do contexto, né? Então, existem muitas, são apenas algumas aqui que vem, né, colocando. E a locução interjetiva. Algumas classes gramaticais formam locuções. O que é isso? São duas ou mais palavras que juntas possuem um efeito de sentido só, né? Então, a locução interjetiva, a locução prepositiva, a locução verbal, você tem duas ou mais palavras que vão formar um único efeito de sentido. Então, alguns exemplos com algumas situações de uso, né? E é isso, né? É o espanto, é a emoção, é a admiração, né? Tudo isso que está envolvido nessa questão dessa classe gramatical, tá? Esse é o material que está disponível para vocês lá na semana, né? A atividade também, com algumas questões. Vocês viram que eu selecionei alguns quadrinhos, né? Algumas tirinhas, porque justamente a circulação dessa classe gramatical, que é a interjeição, ela se dá, na grande maioria das vezes, nesse tipo de texto, tá? Bom, mas o que me interessa mais aqui hoje é porque uma coisa muito importante também, que a gente precisa reforçar, porque isso envolve alguns mecanismos lá na frente, né? Olhando as respostas de vocês das questões sobre preposição, né, da semana anterior, olhando as respostas de primeira tentativa, né, porque a segunda tentativa, vocês foram lá, olharam o feedback, foram lá e tentaram resolver, tá? Eu vou fazer algumas considerações aqui dessas questões de preposição, para reforçar isso com vocês, tá? Porque eu vi que muitos tiveram dificuldade, né, na grande maioria das questões, tá? Então, eu proponho de fazer essa revisão com vocês aqui da preposição, tá? E mostrar justamente isso que eu falei anteriormente da interjeição. A preposição também é uma classe gramatical que parece que é simples, né? Eu sei de cor todas as preposições, mas o uso delas está relacionado a essa questão sintática, né? Questão de regência verbal ou regência nominal, ou seja, a preposição ela está relacionada a um determinado verbo, se o verbo pede ou não preposição, está relacionada à transitividade do verbo, se o verbo é transitivo, direto ou indireto, ou se ele é intransitivo, né? Está relacionada ao nome, no caso de regência nominal, e aí eu vou ter a preposição para identificar um adjunto de nominal ou um complemento nominal. Então, esse estudo que a gente vai fazer da sintaxe, complemento nominal, adjunto de nominal, objetos, né, a transitividade verbal, depende desse entendimento da preposição, tá?
Então, por isso que eu quero reforçar aqui com vocês essas questões, tá certo? Então, primeira atividade, tá na minha ordem que aparece lá no SIGA, tá? Para vocês aparece em outra ordem. Essa questão aqui do Enem de 2020, é uma questão atual, né? E com esse cartaz. Que horas ela volta? É claro que a gente usa essa expressão, essa pergunta, por exemplo, você quer perguntar que horas alguém volta de algum lugar, né? A gente usa desse jeito, quer dizer, na linguagem comum, na linguagem coloquial, na linguagem informal, a gente usa dessa forma, né? Mas aqui faz uma observação com relação à norma culta. A frase título do filme reproduz uma variedade linguística recorrente na fala de muitos brasileiros. Essa estrutura caracteriza-se, ou seja, né, recorrente na linguagem informal, né? Essa estrutura caracteriza-se pelo ou pela. Então, a resposta correta a essa questão seria a letra E, né? Pelo apagamento de uma preposição. Com relação à norma culta, né? O que você tem aqui é a necessidade, né? Haveria necessidade de se colocar a preposição. A que horas ela volta? Né? Ela volta a que horas? Né? Então, quem volta, volta a determinada hora, nesse complemento. Então, faltou aí a preposição. Essa estrutura é muito usada, é linguisticamente recorrente na fala, ou seja, na linguagem oral. Eu estou dizendo de linguagem, né? Se ela é recorrente, é linguagem informal, eu uso coloquial. Então, faltou a preposição, porque a norma culta exige essa preposição, né? Então, nessa estrutura sintática da norma que a norma culta exige, tá certo? Então, a explicação para essa questão se dá nesse sentido, tá certo? Se alguém tiver alguma pergunta, tá, gente? Que às vezes eu vou falando, vai aparecendo alguma dúvida. Então, vocês podem me interromper, tá? A outra questão, que é da FUVEST de 2018, a gente tem aqui, né, um texto do Carlos Drummond de Andrade, uma poesia, né? E aí, também analisando a questão que eu disse para vocês, dessas classes gramaticais e os efeitos de sentido. Então, analisando essa questão, é muito importante a gente observar os efeitos dentro do contexto. Então, quando a gente está resolvendo uma questão dessa, a gente tem que tá voltando lá no texto e relacionando as palavras. Então, tem essas relações estabelecidas pela preposição para, né? Nos seguintes trechos do poema. Ó inapto para as cavalhadas e os trabalhos brutais. Então, onde é que está aqui, ó? Ó inapto para as cavalhadas e os trabalhos brutais. O que o para está fazendo aqui? Ele está, essa preposição, né? Ela não está introduzindo nenhuma oração, ela não está ligando uma oração à outra, ela está ligando a palavra inapto, que é um nome, é um adjetivo, né? Inapto quer dizer não apto, não é? Inapto para as cavalhadas, ou seja, ele não tinha aptidão nenhuma para as cavalhadas. Então, não é o sentido de finalidade, né? Então, você tem aqui o que o enunciado da questão está pedindo, né? A preposição para introduz uma oração. Então, observar o enunciado da questão. O que o enunciado diz? Introduz uma oração. Oração é uma frase que tem verbo, não é? Aqui, nessa primeira frase, nesse verso aqui, né, onde está o para, não tá introduzindo uma oração, não é? Então,
já não pode ser essa, né? Ele está ligando a palavra inapto a aquilo que ele é inapto, né? Inapto para as cavalhadas e os trabalhos brutais, tá certo? Depois, ó tal como quisermos para tristeza nossa e consumação das eras. Olha só. Ó tal. Cadê? Aqui, ó. Ó tal como quisermos para tristeza nossa e consumação das eras. Também, ele não está introduzindo uma oração, não é? Ele está ligando quisermos, que é o verbo, não é? Para tristeza nossa e para a consumação das eras. Então, você não tem uma oração. Não tem essa ideia de finalidade, tá? Para o fim de tudo que foi grande. Então, você tem aqui, olha, para o fim de tudo que foi grande. Também, numa questão de paralelismo, ó tal como quisermos para a tristeza, ó tal como quisermos para o fim de tudo que foi grande. Então, também, esse para não está introduzindo a oração, ele está ligando o quisermos, tanto para a tristeza ou para o fim de tudo. Então, não é uma oração. Então, observar o enunciado da questão, tá? Não está introduzindo uma oração. Onde é que ele está introduzindo uma oração aqui? Olha só. Para melhor servir-nos. Por quê? Porque eu tenho, olha, porque anteriormente eu tenho uma oração, pois carecia que um de nós nos recusasse. Olha só, então eu tenho o carecia aqui, que é o verbo carecer, né? Que indica uma oração. Eu tenho uma outra oração que é nos recusasse, né? Com outro verbo, outra oração. E eu tenho uma terceira oração nesse período aqui, que acaba aqui no ponto, também, por quê? Porque eu tenho o verbo servir-nos. Então, ele está introduzindo uma oração, que é a oração do verbo servir-nos, e relacionando uma relação de finalidade com relação à oração anterior. Nos recusasse para quê? Para melhor, com que finalidade? Para melhor servirmos. Então, é a análise que se faz nessa questão, né? E observar o enunciado da questão. Se você observar o enunciado da questão, você vai procurar o para que está introduzindo uma oração, ou seja, uma frase que tem verbo. Tá certo? Beleza? Tranquilo? Então, aqui, né, fechou essa segunda questão. Se tiver dúvida, me interrompa. Essa questão terceira aqui, eu até analisei com vocês no momento síncrono, né, essa música, diáspora, a questão né, dos refugiados e tudo mais. Então, essa questão, a gente tem, eu até já discuti, a gente tem aqui a resposta para ela, né, que eu já coloquei para vocês, que é com relação à repetição da preposição sem, né, no efeito de sentido que ela traz, da repetição da preposição aqui, no refrão, né, onde sem irmã, sem pai, sem avó, sem lugar, sem paz, e ele traz o efeito de sentido, né, a essa visão desoladora, enfatizada pela repetição da preposição sem. Tá? Então, essa aqui eu não vou me aprofundar muito, porque eu já discuti com vocês no momento 5. Nessa questão do Colégio Naval, você tem um texto aqui, né, da Roseli Saião, é um artigo de opinião, né, ela é uma especialista em psicologia, né, está falando sobre algumas questões aqui, e a questão pede para analisar a opção que indica corretamente o valor semântico da preposição em destaque. Então, para você analisar essa questão, você precisa voltar lá no texto. Então, por isso tem a referência aqui, né? Pular, analisar o valor semântico, né? Cada uma aqui analisando essas questões. A resposta certa para essa questão era a letra E.
a questão de delimitação. Por quê? Se a gente pegar aqui na referência 2, deixa eu voltar. E elas já nasceram neste mundo de profusão de estímulos. Veja bem, profusão, né, é um substantivo, é a profusão. Agora, pode ser profusão de muita coisa, profusão de, né, muita coisa. No caso específico do texto, profusão de estímulos. Há uma delimitação para o significado da palavra do substantivo profusão. Então, é o que eu falei antes. A preposição, ela está relacionada a um nome, não é? No caso aqui, esse de estímulos, profusão de estímulos, né, está introduzindo aqui um complemento para esse nome profusão, tá? Então, você tem aí, assim como o objeto, direto ou indireto, ele funciona com relação ao verbo, o adjunto adnominal ou o complemento nominal, eles funcionam com relação a um nome, e eles sempre vão vir, tanto o complemento nominal quanto o adjunto adnominal, eles vêm regidos pela preposição. Então, por isso que a preposição é uma palavrinha muito importante para a gente nessa questão sintática, tá? E o efeito de sentido é de delimitação, né? Profusão de várias coisas, mas está delimitando o sentido de profusão aqui, quando diz profusão de estímulos, tá certo? As outras análises estão erradas com relação, olha, pular palavras e frases inteiras apenas para irmos direto ao ponto. Veja bem, para está indicando finalidade, está introduzindo uma oração, olha, irmos, né, com verbo, a finalidade dessa oração com relação à oração anterior. Então, está indicando essa finalidade. Para buscar textos sobre um tema. Esse sobre aqui não indica posição superior, né? É o assunto. Textos, né, sobre um tema. Qual o assunto desse texto, né? Depois, na letra C, após um dia de intenso trabalho no retorno para casa, também um dia de intenso trabalho. Está especificando como foi o dia, né? Então, não é o modo, é a especificação, está especificando como foi o dia, tá? Então, não é o modo. Também, na letra D, aí, um belo dia, eles vão para a escola. Aqui indica destino, não origem, né? Vão para onde? Né? Para a escola. Então, é o destino e não a origem. Tá certo? Então, as análises, elas são, né, mais detalhadas. Beleza? Nessa questão 5, você tem também uma música dos tribalistas, né? Também dessa composição desse grupo. E aí está pedindo para analisar o aspecto semântico, né, com relação ao valor, significado da preposição. Então, você tem aqui, dentro, é claro, obviamente, olhando lá no texto, né? Então, você tem aqui, a resposta correta para essa questão seria aqui, né? Especificamente, pensando naquela primeira questão, naquela questão anterior que a gente analisou, a questão da oração. Sempre quando fala de finalidade, é sempre numa relação entre orações, numa relação de subordinação. Então, você tem aqui, olha, portas e janelas ficam sempre abertas, é uma oração, né? Elas ficam abertas para quê? Com que finalidade? Para a sorte entrar. Olha aqui, outra oração, tem o verbo entrar, né? Então, nessa relação entre orações, a preposição para, ela dá essa ideia de finalidade, tá certo? A próxima é a questão número 6, que é essa
esse textozinho aqui, né, do Estado de São Paulo, sobre o Steve Jobs, né, no caso da contraposição, né, com o artigo. E aí você tem aqui, como resposta, né, para essas duas palavras representam uma contração da preposição com o artigo. Por quê? Porque não é combinação, é contração, porque, como eu disse para vocês, quando a preposição ela se junta com um artigo ou com um, um, um pronome, no caso, pronome demonstrativo, e há uma mudança do som, então você tem uma contração, né, e não uma combinação, tá? É diferente quando a preposição a se junta ao artigo o e faz ao, não tem mudança de som. Ao, né? Não muda. É combinação. Mas quando você junta o de mais a e faz da, não faz de a, né? Você tem uma contração. Tá certo? Na número 7. Na número 7 você tem esse texto aqui, porta de colégio. Eu acho que eu até falei sobre isso, né? Com relação a essa questão de contração e combinação, né? Então, analisando essa relação aqui, né? Você tem a preposição de sozinha, sem contração, como é usada nesse título, generaliza o substantivo, no caso do texto colégio, ou seja, porta de colégio é um colégio qualquer, não está especificando, está generalizando, pode ser qualquer um, né? Dentre todos, é uma característica comum aos colégios, de modo geral. Então, a 1 estaria correta. Agora, olha a 2. A contração da preposição de com o pronome demonstrativo daquele, que resultaria em daquele, manteria inalterado o sentido do título? Não, porque se eu digo porta daquele colégio, eu não estou generalizando, eu estou especificando, né? Então, não pode ser a número 2. E a 3, a introdução no título do texto do artigo o, que resultaria em do, alteraria o sentido do título. Sim, né? Que aí você está combinando aí com o que diz a 1. Se a questão é genérica com relação ao termo colégio, se eu falo porta do colégio, eu estou especificando, então vai alterar. Então, a correta aqui seria, né, aqui identifica a 1 e a 3 como as informações corretas no texto, tá certo? E a questão número 8, que tem esse textozinho aqui também, né, um texto sobre saúde, né, faz algumas considerações, é um texto específico da área da saúde, e a gente tem assinale a alternativa correta quanto ao papel semântico exercido pela preposição. A correta para essa questão é a letra C, Oncologia Pediátrica do A.C. Camargo. Indica uma relação de posse. Oncologia pediátrica de um determinado lugar, né? Poderia ser de qualquer outro hospital, de qualquer outro posto de saúde, né? De qualquer unidade de saúde, mas é do A.C. Camargo. Então, é essa indicação de posse. Quando a gente tem essa indicação de posse relacionada à preposição e relacionada ao nome, a gente tem uma adjunta de nominal, né? Já estou adiantando para vocês, mas é essa relação sintática que a gente tem com relação à preposição, tá? Essa questão aí com relação a essa análise, né? No caso, olha só, superfórmula contra a doença. Esse contra aqui, essa preposição contra, ela vai dar uma ideia de oposição e não de proximidade, não é? Como aqui, a HQ com a trajetória
vitoriosa. É a história em quadrinho com a trajetória vitoriosa. Não é, uma relação de companhia, mas é o assunto da história em quadrinho, né? A trajetória vitoriosa é o assunto daquela HQ, como diz no texto aqui, tá? Depois a gente tem apresentar o câncer às crianças. Então, é o destino. Para quem se destina, né, aqueles HQs, né, para as crianças. Então, não é causa, é o destino, né? E, no final aqui, é a referência, não é lugar. Faz toda a diferença para os meninos e para as meninas. Menino e menina não é lugar também, né? Então, é a referência. Diferença para quem, né? É a referência dessa diferença. Então, meninos e meninas, e não lugar, tá? Tá errado. A questão número 9 que a gente tem é um texto também do Padre Antônio Vieira. Vocês ainda vão estudar, né? O Padre Antônio Vieira, lá no Barroco, na literatura, esse sermão. Mas ele traz aqui, né, essa análise desse trechinho do texto. Os ladrões de que falo não são aqueles miseráveis a quem a pobreza e vileza de sua fortuna condenou a este gênero de vida. Então, você tem aqui, olha só, o a, né, pode ser tanto preposição quanto pode ser artigo. Então, sabendo que, né, substantivo, ele é determinado pelo artigo, ou a, os, as, né, uma, uns, umas, artigo definido e indefinido. No caso do artigo definido a, ele vai determinar o gênero e número de um substantivo feminino e singular, não é? A preposição já vai estabelecer relações entre as palavras, né? Relações sintáticas. Então, você tem os ladrões de que falam não são aqueles miseráveis, a quem a pobreza e vileza de sua fortuna condenou. Condenou, olha só, condenou a quem? Então, esse a aqui está relacionado ao verbo condenar, a regência do verbo. Quem condena, condena, né? A quem? Então, esse a aqui é uma preposição, né? Já esse a segundo aqui, ele está determinando pobreza e vileza, né? São substantivos. É a pobreza, substantivo feminino singular, e vileza, substantivo feminino singular, né? Condenou a quê? Condenou a alguém, que é a quem, e condenou a quê? A este gênero de vida. Então, questão de regência também. Então, esse terceiro a também é uma preposição. Então, você tem aqui como opção correta a letra B, tá? É uma preposição, é um artigo e uma preposição. Tá certo? Então, gente, eu quis fazer, vou cancelar a apresentação aqui, eu quis retomar essas questões com vocês, porque eu observei essa dificuldade, tá? Na resposta das primeiras tentativas, teve gente que teve um índice de acertos muito baixo, então, por isso que eu quis retomar, e como eu disse para vocês, é muito importante o entendimento da preposição para a gente estudar mais lá na frente, tá? Então, trouxe isso aqui para vocês. Depois, na semana que vem, eu vou analisar as questões dessa semana, tá? Se precisar, eu faço alguma retomada. Tá certo? As questões de literatura, não vi muito problema, mas é isso. Tá? Alguém tem alguma dúvida? Quer perguntar alguma coisa? Ou tá tudo certo? Tá de boa? Tá tranquilo. Estão vivos? Tá todo mundo vivo aí? Tá de boa, né, Brunara? Beleza. Então, gente, fica combinado assim, tá? Eu agradeço vocês aqui pela presença. Chamo o povo para participar, para tirar dúvida, que às vezes não pergunta nada, mas só de
né, da gente ir resolvendo as questões e falando, né, explicando, já tira dúvida. Então, é bom participar. Então, tá combinado com vocês. Na semana que vem, a gente faz um momento na sexta-feira, às 10 horas, tá? E, por favor, põe esse povo para procurar o arquivo lá no Siga, que tá lá desde muito tempo, tá bom? Muito obrigada. Boa semana para vocês. Eu vou interromper aqui a gravação.